paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, amado. Eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai e Deus da Bíblia. Eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão, uma meditação da palavra do Senhor. Amado, antes de nós entrarmos no tema que eu vou estar ministrando para vocês, estamos vendo algumas igrejas evangélicas, elas estão realizando o chamado Yom Kippur, ou seja, dia da expiação, nas suas igrejas. Estou falando das igrejas evangélicas. O dia de Yom Kippur, irmãos, é comemorado pelos judeus, pelos israelitas, que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias e que a sua morte na cruz trouxe a expiação perfeita e completa para aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer parte do seu reino. Jesus Cristo, quando iniciou seu ministério, ele anunciou a sua palavra, o seu chamado desta maneira: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus Cristo, eu vim trazer o evangelho do reino de Deus. Jesus Cristo veio anunciar o reino de Deus e com isso anunciando também o seu sacrifício perfeito. E os judeus, aqueles que não aceitam Jesus como Machia, aqueles que não aceitam Yeshua ou Jesus como o Messias de Israel, como o escolhido de Deus, como o único e verdadeiro Salvador, aqueles que não reconhecem a morte de Jesus Cristo como o sacrifício da expiação enviado por Deus. Nós vamos ver na Bíblia, principalmente lá no Salmo 110, versículo 4, quando Davi nos fala, amado? Quando Davi nos fala sobre Melquisedeque. Quando Davi fala sobre Melquisedeque, isso é forte, amado. Então vemos que o próprio Deus já estava revelando isto. Olha o que diz aqui o Salmo 110, no versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui Deus estava revelando através do seu servo Davi, porque nós sabemos que o Messias viria da família de Davi, da casa de Davi, e vemos aqui que o reino e o sacerdócio do Messias, e o sacerdócio do Messias viria do sacerdócio de Melquisedeque. E nós sabemos que Abraão teve um encontro com Melquisedeque, com o sacerdote Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele havia conquistado na guerra. Então Abraão reconheceu o sacerdote Melquisedeque como sacerdote de Deus. E o sacerdócio de Melquisedeque, amado, ele foi antes do sacerdócio de Arão. E no livro de Hebreus, lá no capítulo 10, onde nós estamos, onde nós vamos iniciar o nosso estudo, lá no livro, lá em Hebreus, no capítulo 10,
nós vamos estar estudando, começando no capítulo 8, aliás, começando no capítulo 7. No capítulo 7 de Hebreus, nos fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Você pode ler na sua Bíblia. Logo no versículo 1, o servo do Senhor já começa essa declaração. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Olha o que diz aqui: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Os animais eram então, amados, vemos que o sacerdócio de Melquisedeque foi antes do sacerdócio de Arão, do sacerdócio levítico. Então, vemos quão grande e quão importante era este homem. E aqui está nos dizendo, lá nós lemos no Salmo 110, no versículo 4, declarado pelo Espírito Santo pela boca do rei Davi, que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não apresentou como sacrifício um animal, como Arão no dia da expiação. Nós vemos lá no capítulo 16 de Levítico, quando Arão ofereceu para que o pecado do povo fosse perdoado, ele ofereceu um bode. Então, 2 bodes eram consagrados para o sacrifício da expiação. Um bode era morto e o seu sangue era derramado sobre o propiciatório, sobre o altar, sobre a tenda da congregação e sobre o propiciatório. Quando o sacerdote entrava, isso ele fazia uma vez por ano, entrava lá no lugar santíssimo e salpicava e derramava o sangue do bode no expiatório, para que o pecado do povo de Israel fosse perdoado. Arão fazia isso. Isto na velha aliança, no antigo pacto. Agora, no novo pacto, na nova aliança, esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não ofereceu um animal. Ele ofereceu o seu próprio corpo. Ele ofereceu como sacrifício o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue. Então ele não ofereceu um animal, ele ofereceu a sua própria vida. Então esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ofereceu um sacrifício vivo e eterno. Porque Jesus, ele veio do céu. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E ele foi enviado por Deus para salvar todos os pecadores que, arrependido do pecado,
arrependido de terem transgredido a lei do Senhor, arrependido e tentando voltar para Deus, buscando a misericórdia de Deus. Então foi para esses que o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que o Filho de Deus, que o Messias, chamado Jesus, veio e ofereceu o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue lá na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus realizou o verdadeiro Yom Kippur. Jesus, lá na cruz do Calvário, realizou a verdadeira expiação. Se vocês quiserem comemorar o verdadeiro Yom Kippur, se vocês quiserem comemorar o verdadeiro dia da expiação, então olhe para a cruz de Cristo. E não ficou só nisso, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E Jesus então foi apresentar esse seu sacrifício na cruz como sumo sacerdote. Jesus subiu até o céu e lá ele apresentou diante do Pai Celestial e de todos os milhões e milhões de anjos o seu sacrifício por todos os pecadores. E Jesus então ofereceu, apresentou a sua morte, o seu sacrifício, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, diante do Altíssimo, do eterno e glorioso Deus, a quem pertence a honra, a glória e o louvor. E ele fez isso lá no céu. Arão entrava num lugar chamado Santíssimo, que representava o trono de Deus. Agora, Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não entrou no santuário representando o céu. Ele não entrou no santuário representativo, mas ele entrou no verdadeiro, ou seja, ele entrou lá no céu e apresentou a sua morte, o seu sangue, como sacrifício pelos nossos pecados. Amém? Para isso, ele ressuscitou no 3º dia e subiu até a presença do Pai e ofereceu o seu sacrifício para nos libertar do pecado e da morte. Então o sacerdote, segundo Melquisedeque, não entrou no santuário feito pela mão dos homens, mas entrou no santuário feito pela mão de Deus. Ele entrou na presença de Deus, ele entrou diante do trono de Deus e apresentou o seu sacrifício. E é por ele que nós somos santificados. É através do sangue de Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. É através do sacrifício de Jesus que nós recebemos a oportunidade de começar uma nova vida, livre do poder do pecado, livre do poder de Satanás. Porque Satanás, ele usa o pecado para escravizar o ser humano. Vamos ler aqui no livro de João. Olha só o que diz aqui no livro de João, no capítulo 3, né? Livro de João. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 8. Olha que isso é muito forte para mim e para você. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então as obras do diabo, meu amado, irmão, amigo, amiga, você que está nos assistindo, a obra do diabo, as obras do diabo é o pecado.
Nós vemos, irmãos, como este mundo está mergulhado no pecado. Nós vemos como a humanidade está completamente mergulhada no pecado. Nós vemos como, né, a violência, são guerras, são violência, né, muitas doenças, muita maldade, crueldade, irmãos. Então nós vivemos num mundo cheio de violência, num mundo dominado pelo pecado. Por quê, irmãos? Porque este mundo está dominado por Satanás, no sentido de dominar a mente dos seres humanos. Por quê, meu amado? Porque o homem nasce pecador, e por ele nascer pecador, ele nasce, né, sobre o domínio de Satanás, porque Satanás, ele reina usando o pecado. E como nós nascemos pecadores, irmãos, então nós nascemos inclinados, né, muitas vezes a seguir o comando de Satanás. Olha o que diz aqui: quem comete pecado é do diabo. Então, se nós pecamos, irmãos, nós estamos fazendo o quê? Aquilo que o diabo quer. Porque o diabo peca desde o princípio. Foi ele que pecou contra Deus. Foi ele que fez Adão e Eva pecar contra Deus, usando a mentira, acusando Deus de mentiroso, acusando Deus de dissimulação. Quando diz que Deus estava escondendo, né, isto de Adão e Eva, que Deus não queria que eles comessem daquela árvore, porque Deus não queria que eles fossem igual a ele. Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia do diabo. Mas ele falou isso para Eva e falou isso para Adão. Eles acabaram sendo enganados e acabaram também pecando contra Deus, desobedecendo a sua palavra. É isso que o inimigo quer. Mas a Bíblia diz também, nesse mesmo versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus, amém? É isso que Jesus Cristo veio fazer. Veio desfazer as obras do pecado, veio libertar o ser humano do pecado, veio dar ao ser humano uma nova vida, uma nova esperança. Mas para isso, você, amigo, amiga, você saia do pecado, né, irmãos? Fuja do pecado, venha obedecer a palavra de Deus, porque nós somos santificados pela palavra de Deus. Jesus, na sua oração, ele pediu ao Pai Celestial, ele pediu ao Deus Eterno, lá no capítulo 17, versículo 17 de João: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Então, meu amado, como nós lemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, o verdadeiro sacrifício é realizado pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão já passou, não existe mais, não tem mais valor. Agora, o verdadeiro Yom Kippur é o Yom Kippur que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. É onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Lembramos o que diz João Batista quando viu Jesus. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amado, Arão oferecia um bode, mas Deus ofereceu o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que desceu do céu. Se você quiser, meu amado, compartilhar o verdadeiro Yom Kippur, então comemore, amém, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele levou o seu sacrifício até a presença de Deus. E lá ele consumou. Por isso que ele disse lá na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, eu realizei a obra que o Senhor mandou eu realizar. Pai, a partir de agora,
todos aqueles que quiserem sair do pecado, todos aqueles que quiserem ter uma vida nova, eles terão a oportunidade, porque eu estou dando, Pai, através do meu sacrifício, através da minha morte, estou morrendo por eles, para que os seus pecados sejam perdoados, eles possam começar uma nova vida com o Senhor. Então, amado, é isso que Jesus Cristo quer, te dar uma nova oportunidade. Ele está te dando a chance de você sair do pecado. Saia do pecado onde você está vivendo e venha viver uma nova vida com Jesus, porque Ele perdoa os seus pecados e faz com que o Espírito de Deus desça sobre você. E o Espírito Santo vai começar a transformar a tua vida e vai te dar uma nova vida e vai te preparar para a vida eterna. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você quiser comemorar, não comemore o Yom Kippur do Velho Testamento, do Velho Pacto. Comemore o Yom Kippur do Novo Pacto, do Novo Testamento. Comemore o Yom Kippur realizado pelo verdadeiro sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, o verdadeiro Mashiach. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou o Bispo Elias, do canal Davar Adonai e Deus da Bíblia. Nos ajude, compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus.